Muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o The Boss. Estou aqui hoje, 10 de novembro, 7h17 da manhã, gravando pela segunda vez esse vídeo. Gravei a primeira vez esse vídeo ontem e eu fiquei sabendo no final do dia, no final da noite, que estava sem áudio. Então aqui estou eu para gravar novamente. Vai sair um pouquinho diferente do que o original, né? Porque o original é uma vez só, né, gente? Agora aqui tá com as minhas regiões marcadas, mas a gente vai explicando um ponto por ponto. Dando aqui só sequência no que a gente falou, inclusive no nosso Telegram. Agora o nosso formato de vídeos, a gente tem um quadro novo. A gente vai fazer essa abertura de mercados vídeo gravado de domingo a quinta-feira às 19 horas. A gente vai soltar para que vocês marquem suas principais regiões de operação. Focando no domingo, a gente foca mais no semanal e durante dia após dia a gente vai indo mais para o day trade, para a galera do day trade. E de segunda a sexta o Clinton vai estar ao vivo no nosso canal aqui, fazendo a abertura com vocês entre 8 e 9 da manhã, para poder dar os pitacos dele. Se você ainda não está inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. Se você não está no Telegram, entra também, que lá tem os principais estudos. Sem mais delongas, né? Porque o primeiro vídeo durou 45 minutos, mais ou menos, e eu joguei 45 minutos no ralo. Mas beleza. Aqui, Ibov semanal, nada mudou com relação àquele último cenário nosso, né? Continua o processo de mitigação. Se a gente for ver aqui, esse candle dessa última semana foi um candle pavio, né? Na localização certa, esse aqui seria um candle muito desejado por nós, a gente gosta bastante desse candle. Em verdade, ele ainda não tá no ponto perfeito, eu queria que ele tivesse formado ainda mais abaixo, tá? Aqui ainda continua... entendeu? É uma tomada de posição, mas nada que me agrade muito. Inclusive, não uma tomada de posição pelo semanal, né? Porque se a gente for ver esse semanal aqui, ele não paga o risco-retorno, certo? Então, é uma tomada que teria que ser feita por um tempo gráfico menor, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se eu for descer aqui já pelo diário, a gente vê que ele tocou aquele último order block que a gente tinha marcado em torno dessa região aqui, foi o que segurou a semana inteira, foi o que fez a manipulação e tudo mais, mas na sexta-feira ele acabou sendo liquidado 100% mitigado, ele não nos interessa mais. Então, agora aqui, acabou de tocar essa última região aqui, penúltima, né? De um order block que eu tinha marcado ontem com vocês. Em verdade, eu queria que ele tivesse tocado o ponto de 126,690, mais ou menos, mas já está numa região desejável. Pessoas que estão olhando para um swing trade, que olham 100% localização e olham também, por exemplo, vou colocar aqui o 2 horas, a pessoa viu que aqui a gente já estava bem sobrevendido numa região, beleza, poderia ser fundo do diário. Então, tomando isso como perspectiva, ou ela tomou a posição no 50% do order block ou no rompimento do próprio order block. E o alvo dessa galera que tá comprada é pelo menos essa região aqui, né? Opa, vocês já estão acostumados que meu Ibovespa, ele não funciona muito bem no profit. E eu, assim, eu rezo, na lógica, me nota aí, me ajuda a te ajudar. Mas é isso. Então seria até pelo menos esta região aqui, porque foi quando a gente teve essa quebra de estrutura anterior, e é quando eu sei que o vendedor está muito presente. Se eu for para um 15 minutos pelo próprio Ibovespa, a gente consegue ver pelo MACD, se a gente for olhar aqui, olha como esse topo aqui já está muito mais forte do que esse topo anterior, certo? Esse topo está muito mais forte do que esse anterior, o que significa que aqui tem um comprador muito interessado e muito forte, tentando levar o preço até essa região aqui, tá? Então, aqui é o último topo do MACD, isso aqui já mostra que ele vai tentar testar ou possivelmente superar. Eu não ficaria tão já animada com essas compras, tá? Porque eu vou explicar o cenário dos outros ativos, mas principalmente para mim, Bovespa, eu ainda tenho muito mais interesse de tomada de posição para essa região, ou que pelo menos tivesse tocado esse ponto aqui, ou feito, fechou fora, fechou dentro dessa região. Não assim pelo toque, ainda não estou tão confiante, mas sim, o trade é super válido dentro do nosso modelo, só que eu não tenho perspectiva de um cenário que vá andar 10 milhões para 1, até porque se a gente for aqui no 60 minutos, a gente não tem nenhuma divergência no MACD, a gente não tem nada mostrando que esse topo vai ser testado. Então, assim, é um cenário bem xoxo, tá? Então, a gente quer que ele venha testar aqui. Aqui é a principal região de venda, inclusive, do 60, do 15 minutos, vou até pintar aqui para vocês, para que a gente possa vender, e esse ponto aqui do 126,691 é importante, e essa última região aqui, que a gente marca entre os 124,500
e 124 e 123.800 e pouco é um order block importante para a gente. Vamos até revisá-lo ele, porque que eu marquei no estudo com vocês. Então é essa região aqui, essa regiãozinha aqui, tá? Você até poderia pegar os 50% desde o pavio até aqui, mas é que eu quis pegar primeiro essa região. Se perder, a gente pega de baixo. Mas você pegando justamente os 50%, desde esse ponto até esse, você vê que os 50%, quem pega o toque dos 50%, como eu, por exemplo, só pego o toque de 50%, o ponto de ativação do trade seria o 123.782, que é justamente a mínima do order block, tá? E o stop dessa pessoa que estiver pegando esse order block inteira, porque eu já filtrei, estaria abaixo dos 123 mil. Seria o melhor ponto que eu vejo, assim, de tomada de posição de médio e longo prazo, tá? Eu gostaria muito que fosse lá para eu poder fazer tomada de posição. Inclusive, se ele fosse lá nos próximos dias, seria bem interessante pelo timing que a gente está, que aí vai tudo conforme os 6 Golden Months, que aqui não dura 6 meses, né? Aqui dura 1, 2, 3 semanas no máximo de uma alta absurda, que é o que eles falam que acontece nesses 6 Golden Months, né? Vamos aqui para o diário agora. Tá tudo marcado já por conta do outro vídeo, gente. Eu peço mil desculpas. Mas aqui, se a gente for ver, tivemos o mesmo cenário do Ibovespa. Aqui a gente tem uma convergência, fundos mais baixos, eu não tenho nenhuma divergência, nada que me fale assim, por favor, corra agora e me compre. Se a gente vê pelo 2 horas não, pelo 4 horas, o que a gente começa a ver pelo 4 horas é essa divergência. Não é uma divergência perfeita, é uma divergência classe B, porque o linha não está indo tão conforme assim, mas é uma divergência. Ele tocou aqui o order block que a gente tinha marcado. Eu queria, em verdade, que ele tivesse tocado 127.800, tá? Esse era o ponto mais importante para mim. Ele não chegou a tocar até lá, então não me possibilitou nem a tomada de posição. Não fiz nada, porque aqui seria uma tomada de posição no 127.800, ó, 127.800, com a mínima 127.300 abaixo dela, seria aí uns 500 pontos para tentar pegar até essa região novamente, que aí daria em torno de uns 2.000 pontos, um 4 para 1, não é tão ruim assim, sabe? Mas o que a gente pode fazer? Ó, não tomei a posição, Ariane, nenhum tempo gráfico menor estava me falando para tomar posição. Beleza. O que a gente vai fazer? Pelo cenário do day trade, tá? Pelo cenário do day trade. Eu tenho essa última pernada aqui, daqui até aqui. Essa região toda aqui, eu estou já numa região de prêmio, já estou autorizada a vender. Aqui antes, eu até falei no último vídeo, que ficou sem áudio para vocês, que essa região eu não fico confortável de estar fazendo nenhuma venda, porque eu ainda acho que isso aqui é um ponto de endorsement, então ele vai só liquidar a galera que achar que aqui tem algum pivô, ou que tem uma manipulação, uma região, etc e tal. Então eu gostaria, na verdade, que ele voltasse, liquidasse aqui esse ponto e viesse para essa região dos 50%. O melhor ponto possível é sempre aquele ponto lá do 79 que a gente fala para vocês, que está em torno aqui dessa região. Pegaria esse order block aqui de cima, ó, os 15 minutos, entre 130.800 até 130.980, tá? O melhor ponto possível. Não podemos deixar de esquecer que aqui era o choque dos 15 minutos, bem aqui, ó, esse ponto vermelho, 136 não, 130.430 mais ou menos, fez o choque, ele voltando aqui, já é uma região super válida para poder vender, é um breaker block, inclusive nos 5 minutos a gente conseguiria filtrá-lo. Como que eu faço o filtro, né, que eu até expliquei ontem. Tá aqui. Vou pegar esse carinha inteiro, aqui, ó, esse candle, que foi um candle que foi totalmente rasgado por aqui, ó. Veja que ele fez a defesa dele no 50%, pá, cumpriu seu alvo, e a manipulação, quando foi acontecer, ele simplesmente foi rasgado. Então, como que eu poderia tentar operar? Lembrando que de todos os order blocks, esse é o mais complexo de se operar, tá? Justamente porque as pessoas não sabem definir se ele é muito forte, se ele é muito fraco, etc e tal. Mas como o movimento já veio um forte gap tão rápido assim, eu vou marcar os 50% para baixo dele, que é o ponto que me interessa, que é onde não foi mitigado, para que se tiver um toque ali, eu tiver um IFR do 5 no 70, alguma coisa assim, possa me interessar talvez para uma venda. Então, entre 130 e 440 e 130 e 640, tá? Você pode até filtrar os 50% novamente para tentar diminuir o seu stop, inclusive. Então, se eu for diminuir ainda aqui, a metade da metade, então o seu ponto de entrada estaria aqui, ó. 130, 540, tá? Com um stop de 100 pontos. Beleza pura? Aqui no final do dia a gente até viu que deu essa venda aqui, ó. Você tinha que esperar.
Quando é uma forte tendência, o que você tem que esperar, cara? Se você é muito cracudo, você vai para 1 minuto e espera o 1 minuto ir para o 70 para dar a primeira venda possível, numa região plausível, tá? Se você não é tão cracudo, você espera os 5 minutos vir aqui no ponto de FR acima do 70, que aí pode ser um topo do 15 minutos. Então, você marca suas principais regiões, ó, olha essa região aqui, por exemplo, que é a principal, né, a mais bonitinha de todas, liquidez externa, ele vem aqui, forma, inclusive, esse dojizinho aqui, até perde com muita força, bem quando tá acima de 80 aqui, tá? Não sei, dependendo de onde a pessoa tomou a posição, não pagou trade, beleza? Se cair aqui direto, vir nesse ponto, a gente pode tentar ver se tiver uma divergência para poder comprar. Não gostaria que isso acontecesse, porque minha intenção maior é que ele venha para cá para dar a venda e a gente continuar na queda do índice por aí. Vamos aqui agora para o dólar? Nossa, agora ficou complicado. Nossa Senhora. Pegando aqui... uma coisa que eu falei ontem, foi bem bacana, tá? Eu falei ontem, falei no vídeo deletado. Isso aqui, a gente está formando uma base do mensal, certo? Então, o que a gente pode esperar? Nessa base mensal, a gente teve um rally, uma base, e a gente não sabe se vai ser um novo rally, né? Que isso aqui foi uma reacumulação, uma acumulação, no caso. Reacumulação, né? Porque teve a primeira aqui. Ou se vai ser uma distribuição e aí vai voltar para essas regiões. Não sabemos. O que eu acredito que realmente vai acontecer é que a gente tem 2 meses até o final do ano, né? Ele vai ficar trabalhando aqui nesse range. Ele pode tentar fazer somente uma coisa muito interessante, que a gente pode notar aqui, é que ele poderia tentar chegar até essa região aqui, ó. Tocar esse ponto aqui, tá? Mais ou menos isso. E tocando esse ponto aqui, seria justamente uma manipulação de um diário? Seria interessante pra gente operar? Cara, seria bem interessante, viu? Ele simplesmente fazer um candlezinho aqui, ó. Até num 15 minutos eu aceito tomar essa posição, tá? Ele fechando acima de 5,964 mais ou menos. Depois ele fechando abaixo, 6 seria o ideal. Ele tocasse o 6 e sentisse lá, né? Que aí tem até memória do preço. Perdendo aqui, o stop aqui, e ele viria para cá novamente. Seria bem interessante se isso acontecesse. Não sei se vai acontecer. O que eu sei que vai acontecer? Sei, ficou ruim, né? O que eu sei que tem maior probabilidade de acontecer? É que pelo fato do MACD estar tão forte aqui, já significa que esse topo aqui foi testado novamente ou superado. Então a gente pode esperar que esse recuo que aconteceu foi na quinta, esse recuo aqui que aconteceu na quinta, era tudo que a gente estava esperando para tomar mais uma posição de dólar de swing trade para tentar voltar para cá, tá? Caso esse candlezinho aqui seja perdido nessa semana, aí a gente poderia tentar capturá-lo por volta dessa região aqui. Deixa eu marcar pelo profit. Por volta dessa região aqui, tá? A gente esperaria mais ou menos entre 5,578 até 5,605 para tomada de posição de swing para tentar voltar para esses patamares. A probabilidade que isso aconteça eu acho menor. E aí vai na mesma linha do índice. O índice eu quero que repica só um pouquinho para que ele caia novamente. Então, se ele vai cair novamente, eu espero que o dólar, na sua correlação não perfeita, mas que a grande maioria das vezes acontece, é trazer para cá, tá? O preço. E por que a gente acredita tanto isso? Antes de eu ir lá, deixa eu ir para 15 minutos para a gente poder traçar nossos pontos aqui de 15 minutos para a galera do Day Trades. 15 minutos a gente teve o choque aqui deste ponto. Fizemos do primeiro boss, né? Então, corta. Então, quer dizer que o 15 minutos está 100% para alta. O que quer dizer isso? Que todo recuo do 15 minutos eu tenho que estar buscando por compras para poder romper topos. Então, se eu for traçar minha última pernada aqui, bacaninha, chegamos até abaixo dos 50%, inclusive quem tomou essa posição no final do dia de sexta-feira está ainda nela, bem na região do choque, bem abaixo dos 50%, para tentar ativar aqui, vir para cá. Se essa pessoa for estopada, aí o próximo ponto que ela poderia esperar tomada de posição seria isso aqui. Então, para day trade de segunda-feira, especificamente, a gente poderia estar esperando isso daqui, tá? Se passar essa região, o último ponto que eu tenho, plausível, seria aqui. Eu gostaria aí que liquidasse isso aqui para a gente poder capturar o preço aqui. Eu não vou ficar falando toda hora os pontos, gente. Eu sei que vocês gostam, mas é porque, assim, cara, eu preciso, no mínimo, que vocês desenhem junto comigo para a gente poder estar falando a mesma língua, tá? Se você quer operar, você tem que ser, no mínimo, grafista, tá? Então, ó, vou filtrar um pouquinho mais aqui. Entre 5,706 até 5,697. Da mesma forma, eu vou filtrar um pouquinho aqui. Entre 5,658,50 até 5,665.
Então, isso são coisas que eu preciso que vocês façam junto, tá? Eu sei que tem muita gente que comenta, ah, marca os pontos, fala os pontos, mas vocês têm que marcar junto comigo, beleza? Se eu for pegar em contrapartida, voltando para 15 minutos, se eu for pegar em contrapartida, porque eu vejo, ó, 15 minutos ainda tem espacinho para chegar lá, Ariane, vamos confiar que ainda a gente vai capturar aqui embaixo? Beleza, como que eu vou traçar os meus pós de venda? Vou pegar essa última pernada aqui, que quebrou esse último fundo, certo? E somente acima dos 50 eu podia estar pensando em qualquer tipo de venda. Então, marcaria essa região aqui e marcaria esse último ponto aqui. Lembrando que os extremos são os melhores, porque é onde guarda a maior parte de liquidez, tá? Se você tiver somente uma bala para fazer durante o dia, sempre opte pela extremidade. Porque se você for estopado, a possibilidade é que você seja estopado junto com um grande player. E tá tudo bem, o que a gente quer é, se for estopado, seja com um grande player e não com 90%, 99% do varejo, tá? Então, aqui, as nossas regiões, beleza? Lembrando que na ponta contrária do índice, como os 5 minutos está altista, está tentando levar os preços para as máximas do diário, toda vez que ele chegar abaixo de 30, pode ser um fundo do 15 minutos. Por isso que a tomada de posição, ela conflui tão bem. Todas as confluências possíveis que a gente poderia ter, né? Inclusive, eu acho que aqui, ó, a gente tinha até a divergência. Ah, não, não tinha. A divergência foi do 1 minuto, se eu bem me lembro de sexta-feira. Aqui. Divergência, não tá perfeita essa divergência, não. O que teve foi só uma convergência aqui depois, ó. Aqui, que foi esse fundo mais baixo, esse fundo mais alto. Quer dizer que esse topo aqui é muito mais forte, então a pessoa... mas aí a pessoa operou num minuto assim, minha filha. Ó, foi esse que andou aqui. Pá, não dava nem 2 para 1. Operar num minuto, 6 da tarde, no dólar, credo. E não é que pagou. Doideira. Mas a gente não faz isso, tá? Então a gente não tinha a divergência, a gente só tinha o IFR vindo em busca para dar o nosso gatilho, né? Mas já estava muito, muito bacana. Na ponta contrária, o índice dando a venda na última região, no último tempo ali do dia. Agora, vamos falar sobre Bitcoin e os ativos lá de fora. Ontem, quando eu falei, aqui estava mais ou menos nessa região, mas o candle de hoje, meu querido, olha que pancada. Olha que pancada o candle de hoje. Credo. Então, assim, ontem eu falei para vocês, ao que tudo indica, vai fechar acima da região, o que significa que aí sim rompeu de fato. Eu acredito que não vai acontecer mais nada, mas vamos recapitular o cenário. A gente só considera que uma região de fato foi rompida se o candle fechou acima ou abaixo dela. Se ele continuar desse jeito, fechando acima do topo anterior em 74 mil dólares, beleza, o que eu vou fazer? Vou pegar a minha pernada de referência, e pelo semanal, pegando referência semanal, eu posso comprar tudo que estiver abaixo de 64 mil, porque aí eu vou entender que já é uma região agora de desconto. Só que semanal ninguém quer saber, né? A gente quer saber do diário para baixo. Então vamos pegar a última pernada do diário para a gente poder tentar chegar próximo desse movimento. Pegando a última pernada do diário, a gente tem possíveis compras aqui abaixo de 73.200. Melhor região possível, até tinha comentado com vocês aqui, se a gente for olhar pela 1 hora. Não, isso aqui, ó, foi a hora que eu tava gravando o vídeo para vocês. E eu já tinha passado, eu tinha só marcado aqui, eu falei assim, cara, vou botar um alarme aqui, não sei o que e tal, eu vou conseguir tomar essa posição. Tava gravando o vídeo, tocou o alarme, eu não vi, perdi tudo. Olha isso aqui. 3 mil dólares de algo, tristeza. Mas enfim, agora aqui é o que level de 1 hora para tomada de posição num tempo gráfico menor, a gente espera que ele perca essa região, depois ele ganhe essa região neste candlezinho aqui, num tempo gráfico de 15 minutos, ou alguma coisa assim para a galera do day trade. Num tempo gráfico maior, a gente já fala, tá? Então, tomada de posição aqui, o stop e tentar alvo voltar para cá. Ponto que mais me atrai aqui da região, se a gente for pegar o 4 horas, que é o que a gente tem que ver. Aqui também é o que leva do 4 horas. Eu poderia fazer aquela tomada de posição pelo 1 hora, tá? Então, já que o 4 horas está na mesma base, isso aqui foi um rally, base, novo rally, tá? Então, se for considerar isso aqui como que level também do 4 horas, eu poderia operar pelos 60 minutos essa manipulação. É até mais confortável. E aí, se você não quiser operar a manipulação, você simplesmente, primeiro falando da manipulação, né? Fechou abaixo numa hora, fechou acima,
a tomada de posição aqui, o stop e o alvo para cá, tá? Se você não quer operar a manipulação, a gente poderia só simplesmente estar marcando este POI aqui, este POIzinho aqui, que é muito interessante para mim, tá? Muito interessante mesmo. Deixa eu remarcá-lo aqui. E o que é muito interessante? Esse POIzinho aqui, tanto esse quanto o de baixo, tá? Caso stop esse, a gente tentaria entrar no de baixo. Eu sei que é um muito próximo do outro, mas é porque é para não ficar tão fora do movimento. Esse POI e esse POI, eles estão protegidos pela linha. A linha, o que ela significa pra gente? É literalmente a briga assídua dos caras que estavam vendendo antes e dos caras que compraram agora. Como esses caras que compraram estão vencendo a batalha, eles não vão deixar por nada tentar fechar abaixo da linha. Porque se fechar abaixo da linha, o que pode significar isso? O que significa fechou acima da linha, fechou abaixo da linha? Uma manipulação, certo? E se essa manipulação for verdade, olha aqui o diário, o gráfico do semanal, o que ele nos mostra. Eu estou subindo, Ariane. Eu estou subindo, mas com muito menos força do que eu estava subindo antes. Olha como é que está o meu MACD desacelerando aqui. Isso pode ser uma divergência. E se essa divergência baixista for acionada, quer dizer que no tempo gráfico de um diário, por exemplo, vai conseguir fechar abaixo da linha. Fechando abaixo da linha, todo o esforço dos compradores foi em vão, porque isso aqui, na verdade, foi o quê? Foi só o vendedor fazendo preço médio a rodo. Ele não foi estopado, ele estava fazendo preço médio a rodo para tentar capturar essa liquidez e aí sim ele ter a maior força possível para chegar para cá, entendeu? Então, o que isso significa no médio e longo prazo? No médio e longo prazo significa que todo recuo eu vou estar tentando esperar para poder comprar na minha carteirinha de cripto, tá? Até perder essa região aqui. Até perder essa região aqui. Perder nessa região aqui, aí eu vou buscar meus pós mais abaixo, que era onde eu estava interessada desde o início, que era trabalhar nessa base aqui. Essa base é a coisa que mais me interessava para poder comprar. Infelizmente, mas pode ser que essa divergência baixista aqui faça, de fato, o preço chegar até aqui. E aí a gente poderia estar aqui. Aqui é a sua melhor compra. Aqui você tem que estar com liquidez para poder comprar. Aqui são compras, beleza, vamos seguir o movimento. Só que sabendo que você tem essa divergência baixista que poderia acontecer, e se ela acontecer, quando a gente tem esse formato aqui do MACD, o que significa? Ó, eu tenho preços mais altos e eu tenho meu MACD já na divergência. O que eu tenho entre os dois topos? Eu tenho esse fundo aqui, que é um fundo muito forte. Se eu tiver essa divergência baixista acionada, quer dizer que esse fundo muito forte vai ser testado ou rompido. Então, aí que eu falo para vocês, as compras que a gente estava procurando ali seriam compras de intraday, tá? Nada impede você poder comprar para um intraday. O problema de você estar comprando ali para uma carteira mais de longo prazo é porque, pelo MACD, a gente já vê que se essa divergência for acionada, ele vai tentar empurrar o preço para essa região. Então, se você tem isso em mente, você não pode estar comprando aqui todo o patrimônio que você tem. Então, ou você vai fazer o DCA, ou você vai fazer swing trades rápidos, tá? Sabendo que vai estar nessa briga. Beleza? Melhor ponto para a gente poder formar carteira seria quando ele vier para essa região. Aí você compra lá seu DCA de, sei lá, 5%, 10%, não sei o que você faz. Ou, se você não quiser essa região, porque você ainda acredita que ele vai vir testar, aqui é o santo graal, tá? Aqui é o santo graal. Tô olhando pelo semanal, mas a gente pode reduzir para 4 horas, tá? Que é aqui. Aqui, tá? Vou deixar ele marcado porque não vou nem entrar tanto em detalhe porque vai demorar para chegar. Mas só para vocês saberem. E Ariane, então tá, você tá me falando que aqui eu posso comprar para tentar voltar pro topo. Sim, antes de fechar a linha. Antes de fechar abaixo da linha, né? No diário, principalmente. Quando começar a vir para cá, aí eu já fico um pouco mais cautelosa em fazer qualquer compra de meio de caminho, tá? É uma região boa? É, mas só se eu tiver as confluências de uma divergência, se eu tiver as confluências de um IFR. Melhor ponto, se eu quiser pegar para um swing trade rápido, seria essa região, porque é a liquidez externa dessa pernada. É quando todo o movimento iniciou. Então, aqui é o melhor ponto possível para que eu possa tentar comprar para um swing trade rápido, tá bom? Entre 68 e 66. Da mesma forma, na ponta contrária dos vendedores, quando o preço começar a fechar aqui embaixo, eu não estou impedida se, ó, fechou aqui no diário, fechou abaixo. Beleza. Provavelmente vai ter acionado a divergência baixista, o vendedor conseguiu fechar de novo abaixo da linha, parará, parará, parará. O que ele vai tentar fazer? Empurrar o preço lá para baixo. Se esse vendedor existe e ele já está com a liquidez absurdamente daqui do topo, ele vai estar muito forte. Então,
todo repique, ó, ele vai fazer pá, todo repique que ele der, eu estou autorizada a vender junto com ele. Eu estou autorizada a vender junto com ele. Para tentar movimentar o preço para cá. Para tentar movimentar o preço para cá. O que eu poderia estar buscando junto dessa venda? É uns 60 minutos com IFR bem sobrevendido, é uma divergência baixista num tempo gráfico menor, tudo isso, tá? Mas só quando essa divergência aqui maior for acionada. Se eu olhar aqui também pelo 4 horas, o 4 horas também, ontem não estava, tá? Ontem não estava. Mas o 4 horas também já está com essa divergência baixista. Então, mais um motivo para a gente ficar cauteloso nessas compras, não nessa é liquidez externa, mas nessa compra aqui, tá? Mais um motivo, porque aí ele seria ativado. E esse fundo aqui tá bem forte, bem forte. Traria o preço para cá bem rápido, tá? Vamos olhar aqui o US 500. Eu comentei com vocês que esse foguete não tem ré, né? Complicado demais. Ele continua subindo sim com uma divergência tripla aqui, tripla não, dupla, né? Dupla só. Essa divergência dupla aqui, para cá, certo? Que significa que o preço está subindo com desaceleração, com menos força. Ah, faltou só uma coisa que eu mostrei ontem e não mostrei hoje para vocês, que é o Fear and Greed de criptos, né? Só ficar atento, né? Já tá em 70, tá interessante. A partir dos 80 até 85, quer dizer que a galera tá muito eufórica. Se a galera tá muito eufórica, eu não quero estar do lado dessa galera na compra, né? Então aí, meu amigo, é sinal que a gente tem que pausar nas nossas compras, remanejar a nossa carteira, se você tem carteira aí para fazer pelo menos uma parte de posição, porque significa que muita euforia, sinal de topo, vai recuar, tá? Tá bem interessante aqui. Vamos voltar lá pro S&P. Então não tem muito o que fazer no semanal, se a gente for olhar pelo diário ele não tem nem divergência, significa só que quando acontecer uma divergência, esse fundo aqui tá bem mais forte, beleza, não tem nada para fazer. Se eu quiser tomar posição do S&P, eu teria que esperar ele voltar para cá, para essa região, para tomar pelo diário, aí eu teria que reduzir meu tempo gráfico para melhorar o meu payoff. Se eu quiser reduzir ainda mais para saber o que está acontecendo, eu tenho essa basezinha aqui que ela foi formada pelo 4 horas, pelo 1 hora. Poderia tentar trabalhar uma manipulação dela, mas dependendo do seu payoff, 2 para 1 não vai pagar, então não tem nada para fazer aqui. E é isso, eu não quero ficar operando aqui no meio do caminho não, tá? Pelo menos não por 4 horas, talvez pela 1 hora fica mais confortável. Pela 1 hora que poderia acontecer a manipulação, e quando acontecer a manipulação, ele vier tocar essa regiãozinha aqui, seria interessante, tá? Mas eu não tô muito afim de tentar buscar compras aí pela 1 hora. Eu queria pelo menos o 4 horas. Eu gosto de trabalhar assim. Depois eu vou até retomar com o Clinton o que melhor tempo gráfico para a gente poder explicar para vocês. Se vocês quiserem também colocar aqui os tempos gráficos que vocês querem que inclua, a gente pode tentar dar uma filtrada para quem opera os pares de moeda, ou então o US ou o S&P no tempo gráfico menor, tá bom? Aqui a gente olhando o DXY, o que eu tinha comentado com vocês anteriormente é que pela minha CD, olha o tanto que esse daqui já está mais forte do que aqui, o que significa que esse topo aqui pode ser testado ou rompido, então ele está caminhando para isso. Se o DXY está caminhando para essa faixa ainda mais altista, né? Quer dizer que ele pode também trazer o nosso dólar para cima, né? Porque o DXY é a cesta de moedas. Se o dólar valoriza perante as outras moedas, pode ser também que ele vai valorizar com relação ao real, a probabilidade é muito alta. Então, o nosso dólar vai para cima e, consequentemente, nossa bolsa viria mais para baixo. É todo o cenário que a gente quer, tá? Todo o cenário que a gente quer. Então, significa que as próximas semanas ele ainda vai tentar trazer o preço para cá. Não significa que ele não possa fazer recuos durante o dia, tá? Então, veja, isso aqui foi do Trump, né? Que foi quando ele rasgou aqui esse topo. Ele fez um novo recuo na quinta e agora ele está tentando caminhar para testar esse topo. Se a gente for descer aqui para o 4 horas, eu gostaria, e ele ainda pode fazer isso, testando esse novo topo aqui com uma possível divergência, nada te impede de poder vender. Mas o que eu quero, na verdade, é que ele dê essa divergência aqui nesse topo, rompendo ou tudo mais, para que o preço recue até essa região novamente, e aí essa região, ela vai servir para mim de inducement. E aí eu vou querer que ela seja liquidada para que eu possa comprar ou por essa região, ou a gente POI aqui embaixo. Deixa eu ver se tem um POI aqui interessante embaixo, por 1 hora. Tem esse Fair Value Gap aqui que a gente poderia estar trabalhando, que seria em torno de 103.749. Seria uma possível compra aí para a gente poder estar trabalhando, se liquidar aqui. Porque aqui eu entendo agora que sim, a order block ele pode defender
Mas o que eu gostaria muito que acontecesse seria a liquidação daqui. Justamente porque se a gente voltar para 4 horas, muitas pessoas vão estar olhando no seguinte: olha o que, que o preço poderia estar fazendo. Olha só, ó, vou desenhar. Pá. Aí todo mundo vê isso como um topo duplo. Quando ele chegar aqui, todo mundo, olha, é isso aqui, pá. É um topo duplo que vai ser acionado aqui. Ele aciona isso aqui, a gente captura o movimento aqui nessa região aqui, para tentar seguir com o preço. Eu procuro por compras no DXY. Em contrapartida, eu procuro por vendas no euro-dólar, né? Se eu for olhar aqui pelo semanal, a gente consegue ver que esse fundo aqui está muito forte, muito forte. Então, a probabilidade de testar ou romper esse último fundo é alta, certo? Se isso é uma verdade, o DXY também vai para cima, porque eles são inversamente proporcionais. Então, o que, que a gente gostaria aqui? Que ele testasse ou rompesse isso aqui, e aí depois que testar ou romper, talvez uma manipulação aqui seria possível para a gente tentar voltar para o preço para as regiões lá de cima, tá? Na mesma linha. Deixa eu ir primeiro por 4 horas. Na mesma linha aqui, olha o que está acontecendo. Eu queria que isso aqui acontecesse ao mesmo tempo do DXY lá no topo, tá? Então, não tomaria nenhuma posição aqui. Eu gostaria que ele pode até acionar aqui. Ele pode até acionar aqui e aí estaria dando a venda do DXY, para aí quando ele voltar para cá, a gente poder vender essa região. Passar aqui, gostaria de estar vendendo essa região aqui, que aí seria mais ou menos junto com o DXY ali. E vendendo aqui, seria esse o movimento do preço. Ó, vem para cá e vem para cá. E aqui, a manipulação fechando abaixo dessa região, a gente poderia tomar a nossa posição aqui, com stop aqui, parará. Tudo confluindo, tá, gente? Tendo gatilho. Se eu não tiver o gatilho nesse ponto aqui, eu não posso fazer nada. Eu tenho que deixar o preço rolar. O que eu quero dizer para vocês é, ele ainda tem espaço para queda. Se ele ainda tem espaço para queda, todo o repique eu vou estar tentando vender para até ele chegar nessa região aqui. E aqui nessa região, se tiver uma manipulação com uma divergência, um IFR, papapá, eu posso estar atuando junto, certo? Então, é isso. Acho que eu falei de tudo, mas deixe seus comentários se vocês gostaram desse formato. O de hoje foi longo, porque eu tenho que falar de todos os ativos e da semana, né? Durante a semana vai ser vídeo muito mais curto, porque eu já vou ser papum, ó. Aqui eu quero, aqui eu quero, aqui eu quero, tá? Então, espero que vocês gostem desse novo formato. Amanhã o Clinton estará junto com vocês pela manhã, às 8, entre 8 e 9. Ele vai avisar no Telegram, então por isso, entra no nosso Telegram. Grande beijo para todos vocês. Um ótimo domingo em família. E é isso. Até mais.